Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal do Unitrader. Sou Alexandre Castro com análise para a semana de 23 de julho de 2018, onde selecionei alguns pares de moedas e índices com a expectativa de movimento para a semana. E lembrando que o objetivo deste vídeo é exclusivamente educacional, sem a indicação de compra e venda de qualquer ativo financeiro. Iniciando nossa análise pelo SP500, com base nas análises de semanas anteriores. O mercado, nós desenhamos um canal de alta, onde este nível, este retângulo desenhado, era um nível de resistência importante, onde nós tínhamos uma confluência um pouco acima dessa linha de resistência. Nós tínhamos uma resistência dessa parte superior do canal, dessa linha superior do canal. Então, e o mercado ia observar a formação do preço. O que nós tivemos essa semana, através do gráfico diário, o mercado testando esta região de resistência, e o mercado corrigiu, o mercado já começou uma discreta correção, perfeito? Esta é uma região com base neste movimento histórico deste canal, que seria uma boa oportunidade de operação na ponta vendedora buscando alvos maiores. Euro-USD. O euro, nós desenhamos este padrão harmônico que tinha o ponto D num nível bem superior ao que ele vinha trabalhando na semana de análise, perfeito? O que o mercado fez? O mercado fez uma correção um pouco maior do ponto B, ponto C, nós temos aqui o ponto X, ponto A, ponto B e o ponto C que nós tínhamos desenhado, porém ele ainda buscou um nível de retração um pouco mais abaixo, então nós corrigimos, lembrando que os padrões harmônicos eles são operados no ponto D, quando existe a finalização. Em particular, eu gosto muito de buscar esse nível da perna CD, eu opero essa extensão, okay? Mas enfim, o mercado a longo prazo era uma expectativa de um movimento de alta. O que o mercado fez? Ele corrigiu um pouco mais, deixou esse belo candle de rejeição. E no pregão, no último pregão ainda, hoje sexta-feira, não ainda faltam algumas horas para terminar o pregão, mas não acredito que o mercado vai movimentar muito ainda. O preço, houve uma entrada forte por parte dos compradores, mostrando que este padrão pode ser realmente cumprido aí ao longo da semana. O que é interessante é que ele fechou um padrão, ponto X, ponto A, ponto B, ponto B, ponto C e ponto D, ok? Este é um padrão, okay? Um 786, que nada mais é do que um Gartler, onde ele fez o ponto B em 61 e onde nós vamos ter extensão em 786. Olha que interessante, aqui gerou uma bela de uma oportunidade também na ponta compradora quando ele fechou esse padrão e com base num padrão maior, sabendo que o mercado era de alta, ok? Então, resumindo, ao longo desta semana estaremos buscando operações na ponta compradora em Euro-USD. GBP-USD. Bom, GBP-USD, o mercado cumpriu ou veio testar novamente este nível de suporte 1.30.400, okay? O mercado houve um rompimento falso e hoje mostrando então uma entrada de força compradora neste nível. E a expectativa aí para a semana também um movimento de alta. É interessante, podemos observar uma divergência, um fundo mais baixo e o RSI não acompanhou, fazendo um fundo mais alto. Então vamos ficar atento para o GBP-USD e para essa possível formação de um padrão também. Eu vou apagar esses outros níveis aqui e desenhar um novo padrão que está se desenhando. Aqui desenhado então aí no GBP-USD, um possível padrão Shark, e aqui seria uma perna CD, okay? Onde nós temos aí uma retração em 886 até uma extensão em 1.13,
ok? Então aí está desenhado uma possível níveis, né, de alvo dessa perna CD em GBP/USD. Então para a próxima semana estarei buscando compra no par GBP/USD. Euro GBP. Euro versus a Libra, o mercado saiu daquela consolidação, essa semana houve um movimento forte de alta e testando esse nível de resistência importante aí, podemos ver que no último pregão aí, o mercado reagiu bem próximo a essa região. Vamos ficar atento, nós não temos um padrão bem definido, né? Por não ter, né, uma figura harmônica, nós temos aqui uma perna, uma possível perna, mas aqui um movimento lateral, onde eu não gosto de estar buscando forçar um possível padrão, perfeito? Vamos aguardar o mercado respeitando este nível, né, podemos ter uma rejeição do preço, uma correção dessa última perna, ou rompimento desse nível de resistência. Euro JPY, para quem está acompanhando também, nós tivemos desenhado esse padrão a tempo, aqui é um ponto D, e aqui seria uma extensão desse ponto D. O preço está mostrando que aqui vai ter uma correção deste ponto D, este padrão menor, aqui nós temos um padrão maior, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, e aqui um padrão menor, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e o ponto D, ok? Então é o ponto D do padrão menor. Então nós temos um padrão maior e nós temos um padrão menor desenhado. E o mercado a princípio respeitou esse padrão menor. Eu dou preferência, eu respeito mais quando o mercado ele está respeitando um padrão maior para buscar uma operação mais a longo prazo, mas nós podemos sim buscar operações aí, principalmente quando o mercado atingir esses níveis de alvo, aqui é o ponto B, tá? Tanto do padrão maior quanto do padrão menor. Vamos ficar atento ao mercado testando para ver se o mercado ainda não vai fazer a busca, né, desse padrão maior. Aqui sim seria um ótimo ponto, uma ótima ponto do preço aí, e com uma rejeição e o preço mostrando, uma formação de preço mostrando um giro do mercado para buscar uma operação a longo prazo na ponta vendedora. O SDCAD, mantemos ainda a expectativa de queda do preço, por quê? Porque aqui finalizou um ponto D, né, desse padrão maior, okay? Aqui um ponto D, aqui nós tivemos uma perna BCD também convergindo neste nível, então uma forte região aí de giro do mercado. O mercado já fez fortes movimentos, veio fazer uma correção e o último pregão aí, um movimento forte de queda, testando essa LTA. Então vamos ficar atento ao rompimento, nós temos esse alvo, nós temos 2.000 pontos praticamente do ponto B como alvo desse padrão harmônico maior no STCAD. Então o STCAD buscando venda aí para a próxima semana. O SDCHF nós temos aí o mercado fazendo também o teste no nível de resistência, uns 50%, nós podemos ter um 886, então vamos desenhar aqui ponto X, ponto A, ponto B, 886, ok. Então, expectativa de toda uma estrutura de queda aí para a próxima semana em um SDCHF. E aqui seria uma impulsão de uma perna CD com alvo neste nível, em 0,95 e 970. O SDJPY, também com base nos padrões harmônicos, o mercado testou esta região como ponto D, o mercado fez ainda um rompimento, né? Lembrando que não é uma linha, é sempre uma região, uma zona. Aqui eu acabei não desenhando, mas se a gente pegar o exemplo aí do SDCAD, nós podemos observar que é uma região bem maior, uma zona, que nós temos vários níveis, onde o mercado ele acaba convergindo com outros valores, né, das retrações ou extensões de Fibonacci. E aqui sim o mercado confirmou, né, esse possível rompimento, aqui o ponto B e o alvo, então um movimento de queda. Aqui nós podemos traçar uma LTA, que vai ser um nível de suporte importante, né, com base nessa LTA. Então aqui vai ter um suporte que nós temos que observar a formação do preço. Mas nós temos um alvo aí, então para a próxima semana, ou seja, um espaço para o mercado andar aí de 500 pontos, né, 50 pips em um SDJPY. NZD-USD.
A NZD-USD, o mercado, nós temos essa estrutura desenhada da semana passada, onde aqui era o ponto C, e agora ele fez uma correção, formou uma nova estrutura. Eu não vou desenhar aqui para não ficar muito poluído, mas aqui nós temos ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e uma extensão do ponto B, perfeito? Mas nós vamos trabalhar com esse padrão maior, aqui uma possível extensão da perna CD. NZD-USD, vou estar separando para a próxima semana aí, operações na ponta compradora. Vamos atualizar o L-Crude, o petróleo. O petróleo está bem interessante, pessoal, porque ele está no movimento de alta. Vamos colocar aqui no gráfico semanal e olha que interessante. Por que está interessante? Porque ele vem fazendo altas no preço consecutivo, o RSI não acompanhando, ou seja, sem força. Nós temos aqui um padrão, um tree drive. Então esse padrão aqui, okay, onde nós podemos então ter uma correção bem maior aí do preço. Vou traçar aqui, nós podemos traçar também uma LTA. Okay, o rompimento dessa LTA pode proporcionar aí uma bela de uma operação na ponta vendedora com base nessa última perna de alta aí, uma bela de uma correção. E a análise das principais criptomoedas, o Bitcoin e o Ethereum, com base nas semanas anteriores, né, que nós buscamos aí alguma movimentação ou sinais de uma possível movimentação, direcionamento de movimentação do preço. O Bitcoin testando o nível de 6.000, onde nós falamos que era um nível preocupante, ok? O mercado testou, olha que interessante, fez um movimento de força de entrada compradora, testando este nível de resistência e olha que interessante, uma lateralização. Isso pode ser um sinal de uma reacumulação nesse nível, okay? Uma reacumulação, está bem característico uma reacumulação para o mercado voltar a explodir e continuar a subir. A expectativa com base e na parte técnica, na análise técnica, é um movimento de alta para a próxima semana. Mas, como eu já falei em vídeos anteriores, as criptomoedas estão bastante, seus movimentos estão bastante baseados em análise, em notícias, né, na parte fundamentalista. Okay? Movimentos fortes de alta ou queda estão relacionados com alguma notícia positiva ou negativa envolvendo essas criptomoedas. Mas análise friamente técnica, somente análise técnica, nós temos uma estrutura de uma possível reacumulação. Nesse fundo nós tivemos uma acumulação, uma reacumulação que sinaliza aí um movimento de alta aí para a próxima semana. Caso não ocorra nenhum aspecto, né, fundamentalista negativo, principalmente para o Bitcoin, que é o nosso alvo de análise. O Ethereum também nós fizemos aqui, traçamos uns níveis de suporte importante, que era 400, o primário, o mercado respeitou, rompeu, nós desenhamos um canal de baixa, ele rompeu esse canal, né, superou, já fez um movimento, um pivô, vamos colocar em 4 horas que vai ficar mais visível, fez um pivô, ok, que nós temos um movimento, okay, ele fez um movimento superior, ou seja, um topo mais alto, okay, um fundo mais alto, mostrando aí, se o mercado respeitar, nós podemos ter também aí um movimento de alta aí na próxima semana. Okay? Podemos traçar aqui uma LTA com base unindo esses dois fundos e ficar atento o mercado corrigir até esse nível, como que vai ser, né, o respeito dessa LTA, mas o mercado subindo uma boa, um bom sinal de referência. Estamos em 4 horas, ele rompendo este nível de preço. Okay? Rompendo este nível de preço, que está por volta de 500, ó, exatamente aí, então podemos até adotar um número redondo, que é um número psicológico, $500, vai ser um número interessante para entrar aí na ponta compradora e buscar alvos mais longos, ok? Espero que tenha gostado da análise da semana, com expectativa de movimentos aí para a semana de 23 de julho de 2018.
Não deixe de visitar o site da Unitrader, unitrader.pro.br, onde nós temos bastante conteúdo gratuito sobre o mercado financeiro. Okay? Nós temos no blog análise do mercado. Se queira se inteirar das análises anteriores, uma continuidade dessa análise que nós fazemos semanas a semanas, pode visitar essa aba aí e clicar em análise do mercado. Qualquer dúvida, fique à vontade para entrar em contato através do nosso e-mail. Um forte abraço e até a próxima semana.